Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá começar mais uma aula aí pro canal, né? Já vou pedir, deixe seu like, se inscreve, né? Muito importante. Deixe seu comentário também. Muitas pessoas que assistem aqui não são inscritos, né? Ou às vezes não deixam o like nem o comentário, então faça isso que de alguma forma ajuda o canal, certo? E também lembrando, né? Se você tem interesse de se tornar meu aluno, aprender minha leitura, né? Operar ali da forma que eu opero, link na descrição, meus treinamentos, tá? Disponíveis e também o meu Instagram, onde você vai acompanhar minhas análises feitas ao vivo, tá? Algumas operações em que eu me posiciono e que eu compartilho lá. Então pode ajudar também na evolução de vocês. O que eu quero falar na aula hoje, né, pessoal? Eu quero falar sobre price, né? Price action, que é o que eu foco, né? Price action objetivo e mostrar, né, para vocês quando a gente realmente aprende, né, a ler o gráfico, como nós ficamos mais livres, né? Porque muitas vezes as pessoas elas são muito dependentes de indicadores, né, de às vezes estratégias e acaba que a pessoa ela fica presa naquilo. E quando nós aprendemos, né, a ler o preço, isso por si só já nos leva a uma evolução absurda. Por quê? Porque nós conseguimos entender os nossos erros e os nossos acertos, né, os nossos ganhos e os nossos stops. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês dois trades, tá, que eu realizei, né, nesse dia 27, e um trade que deu stop, né, e vou mostrar o contexto, porque eu entrei, né, tinha leitura, mas o mercado ele é soberano, e um outro trade, tá, que deu bom, deu muito bom, né, me deu um lucro bem interessante, onde eu recuperei o primeiro stop e fechei positivo, tá? Então, o que que é leitura, né, pessoal? O que que é aprender a ler o preço? É entendermos os movimentos dessas barrinhas aqui, né, dos candles. Muitas pessoas acham, né, que os candlesticks são apenas, né, algumas barras, barra de alta, barra de baixa, quando é muito pelo contrário, né? Um candlestick ele nos mostra muita coisa, né? Ele nos mostra briga, tá? Quando nós vemos muito pavio, ele nos mostra força quando nós vemos candles amplos, né, sem pavio nenhum. Ele nos mostra pouca liquidez quando vemos candles pequenos. Então é muito importante, né? E o que acontece esse dia? Primeiro movimento, o mercado já nos mostra, né, uma pressão compradora aqui, ó, já se mostra comprador. Ele faz um pullback bem próximo da região dos 50% e ele segura, tá? Aqui não teve possibilidade ali de trade nem nada, porque ele não brigou, não deixou gatilho, enfim, sem trade. A possibilidade, pessoal, foi exatamente no teste do topo, né? Que o mercado ele vem para romper esse topo aqui e a gente começa a ver o que? Dificuldade. O mercado até tenta romper, né? Candle 6, mas depois começa a devolver, né? A gente começa a ver entrada de pressão vendedora, né? E o trade aqui foi uma falha de estrutura, tá? Foi basicamente onde eu peguei minha venda. Peguei uma venda nessas regiões, tá? Por quê? Porque até então eu estava entendendo que o mercado não estava conseguindo renovar topo. Se não renova topo, qual que é o objetivo dele? Teste de fundo. Inclusive, se eu não me engano, o último vídeo, né, que eu gravei para vocês foi sobre esse padrão, né, e eu falei que é um padrão muito forte e hoje, né, nesse dia específico aqui, o mercado não respeitou. Só que lá na frente ele respeitou, tá? Teve uma quebra de estrutura aqui, ó, que o mercado busca, né, rejeita e depois afunda, tá? Então a primeira aqui, que foi a que eu peguei, que eu vou focar nela, né? Não deu certo, mas essa aqui o mercado literalmente derrete mais de 1.200 pontos. Então eu tomei esse stop, né? Só que tinha leitura, tinha contexto, né? Não é aquele tipo de operação que a pessoa stop e ela não sabe por que que não, por que que estopou. Por que que eu estopei aqui? Simplesmente o mercado continua alta, né? O mercado continuou a subir, né? Nem sempre ele vai respeitar as quebras aqui, ele simplesmente corrigiu mais um pouquinho, né, e voltou a subir e acontece, faz parte, né? E aí eu continuando, né, observando, então que vem essa baita leitura aqui no dólar, né? Mercado nitidamente direcional. Aqui a gente estava na sala ao vivo, tá? Nas duas
leituras ali, eu estava fazendo a leitura com a galera, mercado nitidamente direcional, topos e fundos, até que o preço vem, me faz essa baita correção próxima à região de mínima, tá? Do dia anterior, próximo a um ponto de 50%, né, retração ali de FIBO, e a gente começa a ver o que? Interesse e entrada de pressão vendedora. Só que aqui já é um trade diferente do primeiro, né? Aí também leitura, né? Isso nos dá resposta. Porque o primeiro trade, querendo ou não, era um trade contra, né? Um trade de quebra, ele tende a ser contra a tendência, porque o mercado vai estar renovando máxima ali ou vai estar renovando mínima. Aqui já era um trade favorável, tá? Quer dizer que um trade favorável tem menos risco e um trade contra tem mais risco? Não, pessoal, depende muito, depende de alvo. Por exemplo, aquele primeiro trade que eu mostrei no índice para vocês era um trade que eu acreditava mais do que esse trade aqui, porque lá tinha alvo. Aqui já tinha um certo risco, porque nós tínhamos o fundo prévio do dia nessa região e o mercado poderia testar esse fundo e devolver. O que acontece? Fiz uma venda nessas regiões com stop técnico, o mercado começa a cair, consigo fazer uma realização parcial por aqui com mais ou menos 10 pontos, né? E praticamente zerei o meu trade aqui embaixo, ó, com 27 pontos mais ou menos, né? Inclusive eu gravei lá nos stories do Insta, né? Entrei com 15 contratinhos, pessoal, 15 contratos eu mostrei lá pra galera, né? Consegui fazer mais de 3.800 e é onde eu falo, né, também que não precisa de tantos contratos, né? Porque às vezes a gente vê pessoas se aventurando aí com 50, 100 contratos e não precisa, né, de tanto para conseguir fazer um dinheiro interessante, né? Ou seja, com 15 mini, pô, 15 é muito para muita gente, né? Mas é o que eu tô falando, muitas pessoas fazem loucuras com muito mais, né? E não precisava conseguir ali quase 4.000, né? E se a gente trabalha então com 20, né, já passaria de 5, enfim. Então, pegamos, né, peguei essa correção, tiveram alguns alunos que pegaram também, o mercado literalmente derrete. E por isso que eu falo para vocês, né, que aprender a ler o preço muitas vezes é como se caísse uma escama dos olhos, né, e automaticamente a nossa evolução ela começa a ser mais constante. Por quê? É, Quando eu aprendo a operar, quer dizer que eu não vou tomar stop? De forma nenhuma. E eu já falei isso para vocês. Só que há uma grande diferença, pessoal. Quando nós estopamos e não sabemos o porquê a gente estopou, porque na maioria das vezes as pessoas estopam e elas não sabem por que estopou. Pô, será que eu entrei errado? Ah, eu acho que eu entrei errado. E quando você tem uma leitura e você olha o gráfico e você analisa, pô, o mercado fez esse movimento, confirmou, vendi, pô, estava correto, mas ele me estopou. Bom, faz parte, que foi o caso da quebra. Trade perfeitamente válido, quebra de estrutura. Acreditava muito nesse trade aqui, ó. Tava bem bonito o desenho, mas o preço seguiu a pressão compradora, né? E eu já mostrei diversos cenários para vocês aí de quebras, de falha que o mercado respeita, né? E um outro trade também perfeitamente com leitura, né? Digamos assim, uma entrada que dá tranquilamente para ser explicada, que isso é uma das coisas que eu peço, né, para o pessoal que faz meu treinamento. Eu falo, pessoal, querem ter resultado no mercado? Nunca entrem em uma operação que vocês não consigam explicar, porque a gente vê que a pessoa está fazendo errado quando ela nem sabe explicar o trade. Tipo, por que você entrou aí? Ah, porque o mercado estava caindo. Ah, porque aí começa, né? Ah, porque ele fez um pivô de baixa. Ah, porque ele rompeu o topo, rompeu o fundo. Ou seja, a gente consegue ver que não é uma explicação plausível, né? E eu falo isso por experiência, né? Eu já fui assim, tudo que eu passo hoje para vocês, pessoal, não é coisas que eu vi, né? É coisas que eu vivi, né? Então, quantas vezes eu já entrei numa operação e fiquei perdido? Pô, será que eu entrei certo? E aí, às vezes, o mercado começava a voltar, eu queria sair da operação, né? Por quê? Porque não sabia o que estava fazendo, né? Não tinha leitura. Porque quando a gente sabe, por exemplo, eu sei por que eu tomei uma venda aqui. Então, eu sei que o meu stop é aqui. Eu não devo mexer nele. Isso é uma coisa que eu foco muito e nas mentorias, né, que o pessoal me assiste operar, vê, né, como é o comportamento. Pô, o preço pode chegar aqui, ó. Pode chegar aqui, eu não zero.
Se ele não pegar na minha ordem e afundar, eu permaneço no trade. Às vezes acontece isso, né? Por isso que eu falo que a leitura, ela vai melhorar um todo. Ela vai melhorar a sua prática, né, a sua técnica, ela vai melhorar também o seu lado emocional, porque muita gente também, pessoal, se sabota e fala assim: pô, o meu problema é o meu psicológico. Ah, meu psicológico me mata. Pô, eu não tenho psicológico, meu emocional. Só que muitas vezes, pessoal, o emocional e o psicológico ele tá zoado justamente porque a pessoa não sabe operar. Aí é o que eu falo, a pessoa só toma o stop, né? Que emocional que vai aguentar isso, né? Nós precisamos ter momentos de ganhos, né? Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela precisa entender que aquilo funciona, né? Por exemplo, quantas vezes eu já vi esse cenário se repetir? Por isso, quando eu vejo acontecendo, eu tenho tranquilidade de entrar, independente do que vai fazer, né? Do que vai acontecer. Quantas vezes eu vejo quebras acontecendo, por isso que eu tenho tranquilidade de entrar e deixar o meu stop lá. Então, às vezes você que está aí, né, assistindo agora essa aula, às vezes você pensa, pô, eu não tenho resultado por conta do meu psicológico. Às vezes você está enganado, né? Às vezes não é o seu psicológico, e sim a sua técnica, a sua leitura que está falha. Arthur, o que eu tenho que fazer para melhorar? Cara, maratona os vídeos do canal. São tantos vídeos ensinando tantas coisas assim valiosas, né? E eu tenho certeza que dá para absorver bastante coisa. Tá? Então é isso, compartilhando um pouco com vocês aí a leitura, né, e alguns conceitos, né, sobre como é importante, né, melhorar essa parte técnica, porque os resultados eles tendem, né, como um todo melhorar, porque uma coisa puxa a outra e no final das contas tudo vai melhorar, tá? Então foquem em entender o preço, né? Tira um pouco os indicadores às vezes que vocês usam, você gosta de uma média móvel, de uma banda de Bollinger, de um RSI, mas tira um pouquinho esses indicadores, para de procurar entrada neles e começa a analisar isso aqui, ó. Começa a entender um pouquinho do preço, vê se você está conseguindo entender o que o mercado está te mostrando. Porque a base, pessoal, tá aqui, ó. A base não tá na média móvel, não. Tá? Por quê? Porque uma média móvel, a única coisa que ela vai fazer é servir de suporte, resistência. A base não tá num RSI, não. Ah, o mercado está sobrecomprado aqui. Ah, o mercado está sobrevendido. Ele vai cair, ele vai subir. Não, pessoal, a base não está nisso, não. A base está aqui, ó. É aqui que são as negociações, tá? Pensem nisso. Tamo junto, pessoal. Não se esquece de deixar o like, tá? Deixa seu comentário, eu tô sempre lendo, né? Isso aí, como eu falo, fortalece muito o canal, né? E até a próxima aula. Valeu!